Muito obrigado, Pastor Arilton, por esses momentos de saúde e agora estamos aqui no nosso momento de oração. Eu quero convidar você hoje a estar visitando uma das nossas igrejas. Hoje nós temos culto nas quartas-feiras e aqui embaixo vai aparecer o link encontreumaigreja.com.br. Se você acessar esse site, você consegue encontrar a igreja adventista mais próxima da sua casa. Se você também tem algum pedido ou agradecimento para fazer, nos procure nas redes sociais e compartilhe com a gente lá, porque a nossa equipe vai estar orando por você. Hoje nós temos alguns pedidos especiais também. O João Evangelista Faria Marques, ele pede oração por ele e pela sua família também. Eles são de Olho d'Água das Cunhas, no Maranhão. A Luciene Silva pede oração pela sua família, pelos seus filhos, pela vida dos seus filhos também, pela saúde deles. Que o Senhor Jesus cuide dos meus filhos, ela diz, e peço oração pelas minhas tias que estão no hospital. Só Jesus para fazer um milagre na vida delas. Esse é o meu pedido de oração, pastor. Marcelo Diniz de Jesus, bom dia. Sou Marcelo, sou de São Luís do Maranhão. Peço oração pela minha vida espiritual. É uma grande luta para estar na presença do Senhor. Por mais que eu esteja, por mais que eu consiga, às vezes, eu acabo fraquejando. Amém, nós oraremos por isso também. Ana Maria Terzoni diz assim, bom dia, peço oração, por favor, para conseguirmos vender uma chácara, que é uma herança, pois vamos vender para que possamos, cada irmão pegar a sua parte, somos em 5 no total. Todos nós necessitamos desse dinheiro e peço a Deus que nos dê uma direção sobre onde irei morar. Oraremos por esses pedidos hoje, mas eu quero compartilhar alguns poucos versículos da Bíblia com vocês antes de nós orarmos. Salmos capítulo 23, é um salmo que provavelmente você conhece, um salmo escrito por Davi, diz o seguinte a partir do verso 1. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Em algumas traduções fala de nada me faltará, só que o real sentido desse texto ele enfatiza de que quando nós estamos com o Senhor, Ele vai conceder sempre tudo o que a gente necessita, nem mais e nem menos. Que o Senhor possa confortar o seu coração hoje, na certeza de que nada vai faltar na sua casa. O dinheiro não vai faltar, a comida não vai faltar, porque Deus é soberano em todas as coisas e Ele sabe exatamente do que você necessita. E o último verso que eu quero ler com vocês, no Salmos 23 também, no versículo 4, diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, pois o Senhor está comigo. Eu não sei qual é o vale que você está enfrentando, qual é o vale profundo, o vale sombrio, mas tenha certeza de que estando com o Senhor, você não precisará temer. Logo após o vale, vem uma montanha. A bênção é ela estar por vir. E é por isso que hoje nós vamos colocar todos esses pedidos aqui em oração, para que o Senhor realize tudo conforme a vontade soberana dEle. Se você tiver a oportunidade, se coloque de joelhos, feche os seus olhos e nós vamos orar ao nosso Pai. Oremos. Pai, estamos aqui na Tua presença nessa quarta-feira pela manhã, Pai. E hoje temos alguns pedidos especiais para colocar em oração. Pedidos de cura, Pai, pedidos de libertação e de fortalecimento para a nossa vida espiritual, mas também pedidos sobre decisões importantes, moradia, vendas. Nós não entendemos o porquê de algumas coisas acontecerem em nossas vidas, Pai. Nós não entendemos o porquê muitas vezes de estarmos passando por um vale sombrio, mas que o Senhor possa confortar o nosso coração, Pai, entendendo que o Senhor não nos abandona, o Senhor nos acompanha em todos os momentos, Pai. E queremos Te agradecer imensamente por isso, porque o Senhor toma o controle da nossa vida, Pai. O Senhor sabe de todas as coisas e o Senhor sempre sabe o que é melhor para cada um de nós. Continue nos abençoando no dia de hoje, que o Teu Santo Espírito não nos abandone, conforte o nosso coração em nome de Jesus e que todos esses pedidos sejam atendidos conforme a Sua vontade, conforme o Senhor acha que é melhor para cada um de nós. Nós oramos, rogamos, pedimos tudo isso e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Olá pessoal, eu tenho um convite muito especial a fazer para você. Nós somos motivados todos os dias a estudarmos a Bíblia, porque a Bíblia é um mapa, uma bússola que nos conduz à vida eterna. Foi o próprio Jesus quem disse isso. Examinais as Escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna.
e são elas mesmas que de mim testificam. Na intenção de aprendermos mais da Palavra de Deus, nós estamos organizando uma grande classe bíblica online. Ela vai acontecer todas as terças-feiras, às 8 da noite, aqui no meu canal no YouTube, Arilton Oliveira. E eu quero convidar você e sua família para se inscrever e participar. Nós iremos estudar um novo estudo da Bíblia, chamado Encontro com a Vida. O mesmo nome do programa, Encontro com a Vida. E esse curso vai tratar do plano da salvação e das principais doutrinas da Palavra de Deus que nós precisamos conhecer para herdarmos a vida eterna. Por isso, quero convidar você agora mesmo a fazer a sua inscrição. Pegue aí o seu celular, você vai apontar a câmera dele para esse QR Code que aqui aparece na tela e você poderá fazer a sua inscrição. Milhares de pessoas já se inscreveram e todas as terças, às 8 da noite, eu te espero no meu canal no YouTube para nós aprofundarmos nosso conhecimento da Bíblia. Até lá! Estamos de volta com o momento do estudo aqui no programa Encontro com a Vida. Que bom ter a sua companhia bem cedinho aqui no SBT ou então no horário alternativo através do nosso canal no YouTube. Quero aproveitar e convidar você para se inscrever em nosso canal, indicar também para outras pessoas e juntos vamos crescendo em nosso conhecimento bíblico, em nosso preparo para o reino dos céus. Quero mandar um abraço carinhoso para os nossos internautas e telespectadores conectados com o programa. Eu vou ler aqui alguns recadinhos. A Delvânia Alves diz assim: gosto muito dos estudos, não perco nenhum. Obrigado, Delvânia, pelo seu carinho. Zélia Ukowski, eu acho que é isso. Bom dia, pastor Arilton e a todos os outros pastores. Gosto muito de assistir esse programa e os conteúdos. Replico para outras pessoas, precisamos andar com Deus, assim Jesus Cristo voltará e vamos vencer essa luta. Pastor Arilton, eu moro em Porto Velho, Rondônia e gostaria de conhecê-lo pessoalmente. Obrigado, Zélia, pelo seu carinho. Quem sabe a gente se encontra em Rondônia daqui a alguns dias, né? A gente vai fazer planos para atender vocês aí também em breve. Carlos Ferreira, bom dia aqui de Portugal. Deus abençoe o estudo. Carlos, muito obrigado pelo seu carinho. Deixa eu mandar um abraço carinhoso também para a Igreja Adventista lá do Porto. Eu estive aí no ano passado e foi uma experiência muito agradável. Um abraço carinhoso a todos os nossos queridos amigos portugueses conectados com a gente aqui no programa. Muito bem, toma a sua Bíblia agora e vamos ao terceiro tema da nossa série. Hoje vamos aprender mais sobre saúde, saúde física. Hoje vamos ouvir um conselho do apóstolo Paulo e vamos entender como que o cristão pode ser comparado a um atleta. É isso mesmo. Pegue a sua Bíblia, vamos estudá-la. Mas antes quero convidar você para nós orarmos. Se você puder, fecha teus olhos e ora comigo. Eterno Deus e bom Pai, muito obrigado pelo privilégio de estarmos juntos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Que o Teu bom e Santo Espírito esteja ao nosso lado, nos auxiliando na compreensão das Tuas verdades para a nossa vida. Nos dirija, Pai, em cada momento. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, o texto bíblico para a nossa reflexão de hoje aparece aqui na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 7. Paulo escreveu assim: E, para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Havia nos dias do Novo Testamento um sujeito chamado Paulo. Ele era um tipo de líder muito respeitado entre a sua comunidade. Ele tinha passado
por várias experiências incríveis na vida, coisas que iam além do comum. Certo dia, ele compartilhou com seus amigos sobre algumas dessas experiências marcantes. Paulo, meio reticente, começou contando que Deus teve umas revelações para ele. Ele não entrou em muitos detalhes, mas deu a entender que eram coisas grandiosas, o tipo de experiência que qualquer um ficaria de boca aberta. E mesmo com essas experiências incríveis, Paulo tinha um problema persistente em sua vida. Algo que ele não conseguia descrever bem. Ele simplesmente diz um espinho na carne. Ele não disse exatamente o que era, mas certamente era algo que o incomodava bastante, fisicamente e emocionalmente. Ele via isso como um lembrete constante de que, apesar das revelações espetaculares que tivera, ele ainda só era um ser humano. Alguns estudiosos da Bíblia dizem que esse espinho na carne ao qual Paulo se refere seria um problema de visão, inclusive iniciado por uma teofania que ele teve lá na estrada de Damasco, quando a luz de Cristo brilhou e ele caiu ao chão. Interessante que, desesperado, Paulo pediu a Deus, não uma, mas 3 vezes, que esse espinho fosse removido. E a resposta que ele recebeu, no entanto, mudou sua perspectiva completamente. Deus disse a ele algo como que: calma, Paulo, a minha ajuda é o que você realmente precisa. O meu poder se revela mais quando você está fraco. Essa experiência fez Paulo refletir bastante. Ele percebeu que, em vez de ficar frustrado com suas dificuldades, ele podia ver aí uma oportunidade para mostrar a força de Deus em sua vida. Então Paulo começou a se sentir até grato por suas fraquezas, porque sabia que quando estava no limite era quando se tornava mais forte pelo poder divino. A partir então dessa nova forma de enxergar as coisas, Paulo decidiu que não iria mais se deprimir por causa das dificuldades. Em vez disso, ele viu nelas uma forma de crescer, de se conectar ainda mais com uma força que vinha fora de si. Então Paulo fez da sua dificuldade um trampolim para depender cada vez mais de Deus. E é claro, Deus ali estava para ajudá-lo nesses momentos difíceis que o apóstolo estava enfrentando. Bom, essa história moderna de Paulo lembra que muitas vezes nossos desafios são um caminho para descobrirmos uma força maior e encontrarmos resposta para além das nossas próprias capacidades. Essa história, ela ocorreu muito tempo atrás e está relatada na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2. Revela o que Deus faz e qual é o propósito dele quando somos expostos à fraqueza não solucionadas em nossa vida. Imagine, por exemplo, o cotidiano de Dulce, uma mãe que investiu todo o seu tempo e energia em cuidar de seu filho mais velho que lutava com bronquite asmática. Naquele tempo, o acesso a tratamentos imediatos não era tão fácil como hoje, sem nebulizadores em casa, e quando as crises de asma davam sinais de remédios orais não iriam resolver, a batalha começava. Dulce tinha que enfrentar a maratona de levar seu filho até o hospital para conseguir tratamento adequado. Isso envolvia pegar um ônibus com toda a preocupação de uma mãe ansiosa, sem saber de que tipo de cuidados receberia seu filho quando no hospital chegasse. Um episódio marcante foi quando nem mesmo os tratamentos do hospital foram suficientes para uma recuperação e isso resultou numa internação. Para Dulce, aqueles dias pareciam uma eternidade. Ela permaneceu ali, ao lado do seu filho, garantindo que ele tivesse segurança e recebesse o melhor tratamento possível, apesar do turbilhão de emoções que passava por sua mente. Você consegue imaginar a angústia que envolvia essa mãe
ali com o filho amado no hospital, dependendo do favor, dependendo da ajuda de outros profissionais, de médicos, enfermeiras, para resolver o problema do seu filho. Consegue imaginar essa angústia? Bem, depois desse período angustiante, veio então uma recomendação médica que prometia uma melhora a longo prazo. A medicação combinada com natação e atividade física. Esse era um compromisso não apenas com a saúde do filho, mas também uma maratona diária para a Dulce. Diariamente ela acordava mais cedo e jogava bola com ele antes da escola para que ele já fosse aquecido e preparado. As tardes eram reservadas para aulas de natação, verdadeiras jornadas em termos de distância e custo. Mas Dulce não hesitava. Cada esforço valia a pena se significasse evitar ver seu filho lutando por respirar, lutando por oxigênio, pelo ar. Essa dedicação de uma mãe para garantir o bem-estar de seu filho mostra o amor incondicional e a resiliência que muitas mães adotam diante dos desafios. O filho de Dulce, graças às suas fraquezas da sua infância e lutas com sua mãe, desenvolveu hábitos de fazer exercício todas as manhãs, contabilizando mais de 17 mil quilômetros nos últimos 7 anos. Fora natação, bicicleta e caminhadas funcionais. Aquele ponto fraco da infância desse garoto, pela graça de Deus e pelo amor e cuidado de sua mãe, tornaram os pontos fortes em sua vida. A Bíblia está repleta de textos que nos mostram que o desenvolvimento de um corpo, uma mente e uma espiritualidade saudáveis exige, além de graça e do amor divinos, escolhas conscientes e esforço humano. Eu vou mencionar para você agora 5 versos da Bíblia que transmitem a ideia da abstinência ou do domínio próprio. O primeiro deles está aqui em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 25, onde Paulo diz assim: todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Prestou atenção nas palavras? O atleta em tudo se domina, domínio próprio. Na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos 3 e 4, é um segundo texto. E Paulo escreveu assim: pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual, que cada um de vocês saiba controlar seu próprio corpo em santificação e honra. Percebeu a expressão? Controlar seu próprio corpo, domínio próprio. Um terceiro texto de Paulo, Gálatas 5, 22 e 23. Paulo escreveu assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Mais uma vez, a expressão domínio próprio. Um quarto texto, aqui em Tito capítulo 2, versos 11 e 12. Paulo assim escreveu: porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos nesse presente mundo de forma sensata, justa e piedosa. Perceberam as palavras de Paulo? Renegadas as impiedades e paixões humanas. Domínio próprio. Negar-se a si mesmo. E um último texto, agora do apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 5, verso 8, Pedro assim se expressou sobre o domínio próprio. Sede, pois, sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. A ênfase aqui é sede sóbrios e vigilantes, ou seja, em todo o tempo eu devo estar atento aos ataques de Satanás e cuidar para que não perca a minha vida, não caia, não tropece. Em todos esses 5 versos que eu acabei de mencionar,
nós vemos a ênfase da importância de viver uma vida disciplinada e controlada, conforme os ensinamentos da Bíblia. Aliás, é impossível ter uma vida física saudável, mente e emoções equilibradas, vida espiritual produtiva, sem fazer exercícios diariamente, sem ingerir bastante frutas, verduras, cereais, sem uma boa alimentação. É impossível alcançar estas coisas sem qualidade de sono, dormir a quantidade suficiente, a hora necessária. Como pode um cérebro sedentário, intoxicado pelas telas, cansado e esgotado pela irracionalidade de não dormir, inflamado por açúcar e alimentos ultraprocessados, produzir emoções empáticas e equilibradas? Raciocínio claro e profundo. Uma vida espiritual abençoada e poderosa. Como? Impossível. Uma alimentação baseada em frutas, verduras e cereais integrais, aliada à atividade física regular, a um sono restaurador. Isso nos oferece inúmeros benefícios para a saúde física, mental e espiritual. Primeiro, promove a nutrição adequada, fornecendo vitaminas, minerais, fibras essenciais que nos ajudam na manutenção do peso e funcionam como antioxidantes. Dessa maneira, nos protegendo de doenças. Sim, pessoas que se alimentam mal estão fadadas a adoecer, porque tudo que nós ingerimos vira sangue, e um sangue de boa qualidade vai gerar boa saúde. Se não nos alimentamos bem e comemos alimento trash, lixo, junk food, a nossa saúde será péssima, porque o sangue será péssimo. Segundo, um bom estilo de vida dessa maneira impulsiona a saúde cardiovascular, através de uma redução nos níveis de colesterol e pressão arterial, graças ao consumo de fibras e nutrientes essenciais. Terceiro, um estilo de vida assim aprimora a saúde mental e emocional, pois a prática de exercícios físicos libera endorfina e serotonina, hormônios que geram bem-estar e alivia o estresse. Quarto, o sono de qualidade ajuda na regeneração celular e melhora a memória e a concentração. Ele é essencial para um funcionamento cerebral saudável. Por fim, cria um ciclo positivo de energia e motivação, incentivando a adoção de hábitos saudáveis que se refletem em uma vida mais equilibrada e produtiva. É por isso que Paulo, em 1 Coríntios 9, 25, quando nós lemos sobre a disciplina dos atletas que se dominavam em tudo, suas vontades, para alcançar seus objetivos. Este conceito se aplica poderosamente às nossas vidas, onde buscamos objetivos ainda mais elevados, abrangendo nosso desenvolvimento físico, mental e espiritual. Não é sobre isso que estamos conversando essa semana? Vida plena tem a ver com isso. Vida plena tem a ver com crescimento equilibrado entre as nossas funções físicas, mentais, sociais, espirituais. O ser humano é um todo indivisível. Você não consegue estar bem fisicamente se não estiver bem mentalmente. Não dá para estar bem espiritualmente se eu não estou bem fisicamente. Tudo está interligado. Esse conceito deve ser aplicado em nossas vidas. Isso vai nos ajudar em nosso desenvolvimento. E embora o desconforto muitas vezes nos detenha, ele não deve limitar a uma vida plena. O jejum, ainda que parcial, serve também como ferramenta poderosa de transformação. Quando nós optamos pelo jejum de guloseimas, nós desenvolvemos um novo prazer por comidas saudáveis, educando nosso paladar para as escolhas mais nutritivas. Do mesmo modo, jejuar de hábitos noturnos ajuda a cultivar o hábito de dormir cedo, essencial para o cultivo restaurador, permitindo que nosso corpo e mente regenerem profundamente. Além disso,
O jejum de imagens que alimentam a mente carnal fortalece nosso foco em cultivar uma mente espiritual, alinhando assim nossos pensamentos com os valores mais eternos. Enfrentar o desconforto inicial dessa mudança de hábitos pode ser desafiador, mas é precisamente esse desconforto que constrói resiliência e nos aproxima de um prazer duradouro. Olhe para os grandes atletas desse mundo, para os vencedores. Olha quantas horas um nadador passa numa piscina. Quantas horas um atleta passa correndo, praticando exercícios. Em tudo se disciplinam. Às vezes para uma competição que vai durar segundos. E assim como o atleta sofre, treina e ultrapassa limites pelo prêmio final, devemos abraçar o desconforto passageiro do jejum, das disciplinas, como um caminho para o crescimento real. O prazer final reside em uma vida equilibrada, cheia de sentido, onde corpo, mente e espírito são nutridos em harmonia, transcendendo qualquer desconforto inicial. Depois de libertar, perdoar e salvar seus filhos, Deus os conduz ao Sinai. Lá entregou os 10 mandamentos, 10 princípios destinados a nortear suas vidas. E para termos uma vida de saúde e evitar as doenças, também precisamos seguir os princípios de saúde que serão nossa proteção e libertação das doenças desse mundo. Por isso eu queria dizer para você agora uma adaptação desses princípios de saúde para a vida de cada um de nós. Pense nos 10 mandamentos e reflita agora sobre 10 princípios para uma boa saúde. Primeiro princípio: não terás outros alimentos em tua mesa além de frutas, verduras, cereais integrais, nozes, castanhas e poucos alimentos processados e de origem animal. O ideal é até excluir esses alimentos de nossa mesa. Segundo, não consumirás alimentos ou substâncias estimulantes, como guloseimas multiprocessadas, carnes impuras, álcool, tabaco ou cafeína. Terceiro mandamento: tomarás luz, não em excesso, mas a luz do sol na medida correta, porque a luz solar ela nos ajuda na fixação da vitamina D em nosso organismo. Então nós temos que nos expor à proteção do sol de acordo com o tom da nossa pele e com a temperatura do nosso ambiente. Quarto mandamento: lembre-se de descansar antes das 22 horas e dormir pelo menos 7 horas por noite, porque Deus descansou e nos deu o exemplo que nós também precisamos descansar. Quinto mandamento: honrarás o exercício físico diariamente, para que se prolongue os teus dias e tenhas autonomia na terra. Sexto mandamento: não matarás a tua sede com refrigerantes, com sucos com açúcar ou aditivos químicos, mas com água pura, fresca e em boa quantidade. Sétimo mandamento: não adulterarás a quantidade dos seus alimentos, nem para menos, nem para mais, mantendo sempre o peso adequado para a tua altura. Oitavo mandamento: não furtarás o ar puro dos teus pulmões, mas você dará preferência por estar em locais onde o ar puro e limpo possa ajudar você na correta respiração e ajudar na circulação de todo o sangue, de todo o organismo. Nono mandamento: não darás falso testemunho, mas assumirás teu excesso de descontrole para corrigir a rota. E finalmente, 10º mandamento: não cobiçarás o estilo de vida dos outros, nem seus alimentos, mas lembra-te que o teu corpo é o templo do Espírito Santo. E nesta vida, nada melhor do que ter o Espírito de Deus habitando em nosso coração.
Interessante, né? Essa paráfrase dos 10 mandamentos associada às leis de saúde. Eu queria trazer para você mais um texto da escritora norte-americana Ellen G. White, onde ela diz: um reavivamento da verdadeira piedade entre nós. Eis a maior e mais urgente de todas as necessidades. Buscá-lo deve ser a nossa primeira ocupação. Importa haver diligente esforço para obter a bênção do Senhor. Não porque Deus não esteja disposto a outorgá-la, mas porque nos encontramos carecidos de preparo para recebê-la. Nosso Pai Celestial está mais disposto a dar o seu Espírito àquele que lhe hospedem do que os pais terrenos estão a dar boas dádivas aos seus filhos. Cumpre-nos, porém, mediante confissão, humilhação, arrependimento e fervorosa oração, cumprir as condições estipuladas por Deus em sua palavra para estabelecer sua bênção, ou para conceder-nos sua bênção. Esta menção dessa escritora norte-americana Ellen G. White aparece no livro Mensagens Escolhidas, volume 1, na página 121, e traz para todos nós um conselho muito especial. Da mesma forma que era impossível aqueles antigos escravos lá no Sinai cumprir os 10 princípios morais sem o amor e a graça de Deus, hoje também é impossível para nós seguirmos os princípios morais e de saúde sem o amor e a graça de Deus. Porém, como eles, em nossa vida tudo nos será possível, e quanto mais convidarmos e prepararmos o templo do nosso corpo para que o Espírito Santo viva em nós, mais isso será uma realidade em nossa vida, e ela será feliz e vitoriosa. Vamos preparar o templo do nosso corpo para que o Espírito Santo possa habitar nele? Se esse é o desejo hoje do teu coração, se você quer que o Espírito de Deus habite em você para conseguir cultivar uma boa saúde e servir ao Senhor em espírito e em verdade, eu quero orar com você. Amado Deus e Pai, muito obrigado pelos conselhos da Tua Palavra e por tantas orientações que nós recebemos que podem nos ajudar a termos boa saúde e dessa maneira trazer glória ao Teu nome. Dai-nos um dia feliz na Tua companhia. Oramos em nome de Jesus. Amém.